Oi, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos continuar então a nossa conversa, né, sobre a educação inclusiva. Então, vamos lá no livro didático. Para início de conversa, nós temos, né, a história da Renata. Vamos ler então. Renata tem 18 anos e atualmente está finalizando o ensino médio em uma escola pública em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Tem muitos amigos na escola, onde todos a conhecem. É uma garota popular. No geral, Renata vai bem em português. Nos trabalhos em grupo, ela costuma apresentar a sua parte sem problemas. Tem mais dificuldade em matemática, especialmente em frações. É uma aluna frequente e sempre entrega os trabalhos com pontualidade. Ao acordar, já se arruma para tomar café e ir para a escola. Penteia os cabelos, os longos cabelos, sempre bem alinhados, coloca as pulseiras, relógio e não esquece de passar batom. A vida de Renata é parecida com a de muitas adolescentes que você conhece, e entre tantas características, há a síndrome de Down. Seu pai conta que quando a Renata nasceu, a médica disse que ela poderia fazer muitas coisas, pois as pessoas com essa síndrome são inteligentes. Ele decidiu que faria o que pudesse pela filha, e a família sempre se empenhou na sua educação. No começo não foi fácil, como outras crianças com deficiência. Renata teve que enfrentar obstáculos logo que entrou na escola. Sua irmã mais velha relata que as professoras eram despreparadas e deixavam a Renata muito solta, sem exigir nada. Ela até fugia da escola. Pensaram em colocá-la em uma escola particular, mas a escola só a matricularia se a família da Renata contratasse um tutor para ficar só com ela. Como a família não achou justo, matricularam a menina em uma escola pública e, apesar das dificuldades iniciais, não se arrependem. A irmã diz que a família nunca a tratou como se ela tivesse algum problema ou fosse diferente dos outros. Então, lá no início de conversa, na introdução do nosso livro didático, né, tem a história da Renata. E a Renata, uma menina que com algumas características, né, que podemos comparar com muitas estudantes da sua idade, né, que gosta de uma matéria, que não gosta da outra, que vai bem em português. Nos trabalhos em grupo, ela costuma apresentar a sua parte, né, não tem problema em apresentar. Algumas dificuldades em matemática, principalmente ali em frações. E de tantas características aqui mencionadas, né, nós temos uma aqui também. Entre tantas características, a síndrome de Down. Então, vamos pensar no que falamos na aula passada. Nós colocamos, às vezes, rotulamos, né, pessoas com deficiência, estudantes com deficiência. Nós já pensamos no estudante principalmente pela deficiência. Então, às vezes, nem sabemos o nome do estudante, nem sabemos o nome da pessoa a qual nos referimos, e logo já mencionamos, começamos a caracterizar a pessoa pela deficiência. Então, nesse início de texto aqui, como exemplo, vamos analisar que os estereótipos, né? Nós não podemos mencionar já a um grupo, né? Os surdos, os cegos, né? A menina cega, a cega. Então, precisamos, né, nos acostumar a verificar, a conhecer as principais características dessa pessoa. Primeiro, a pessoa, né? Por isso, a nomenclatura PCD. Pessoa com deficiência. Então, primeiro, saber as características dessa pessoa. Depois vem a deficiência. Então, como mencionou aqui no texto, todas as características da Renata, como ela é vaidosa, estudiosa, gosta de apresentar trabalhos, né? Tem algumas dificuldades com frações.
E uma das características é a síndrome de Down. Então, aqui nós vemos um caso de uma família que deu todo o apoio, deu todo o suporte para que esta adolescente pudesse ter oportunidade de se desenvolver. Então, nós vamos ver o que acontece, né? Como que isso se procede? Quais são as teorias que nós podemos conhecer que podem nos explicar isso? Vamos refletir sobre a história da Renata. Você acha que a aposta da família de Renata pela inclusão escolar, enfrentando as dificuldades iniciais, contribuiu para o seu desenvolvimento? Vocês acham isso? Você acha que todo esse esforço do pai, da mãe, da irmã, em propiciar ali um ambiente em que ela não se visse primeiramente como deficiente, mas primeiramente como a Renata, que tem as suas características próprias, né? Se a família tivesse optado por deixá-la em casa ou aos cuidados de um tutor particular, será que Renata teria tido as mesmas oportunidades de se desenvolver? Se a Renata fosse sua filha, qual decisão você tomaria? Você deixaria ali somente a escola tomar conta da sua filha? Ou o que você faria também dentro da sua família? Quais são as atitudes, as rotinas, as combinações entre os membros familiares? O que vocês fariam então para que essa adolescente, essa criança pudesse desenvolver as suas potencialidades? Vamos tentar explicar todos esses questionamentos refletindo sobre algumas teorias lançadas aqui no livro didático. Então, o Allen, em 1879, ele, né, por volta de 1962, um filósofo, médico e psicólogo francês, ele diz que ele faz uma explicação o que é ser humano. O ser humano se caracteriza pela sua sociabilidade, de tal forma que, se não for cuidado por outros seres humanos, não sobreviverá. Esse é o mesmo sentido da frase do filósofo e pedagogo francês Bernard Charlotte. No momento em que nasce um ser humano, ele será cuidado por outros seres humanos e nesse processo começará a aprender. Cuidar e ensinar a ser humano são duas ações estreitamente relacionadas. Então, um ser humano, ele não se concebe, ele não se desenvolve sozinho. Ele precisa de outro ser humano. Então, aqui o Alan, ele explica isso, né? O processo ali, ele precisa, o ato de aprender que está nesse processo contínuo, ele vai acontecer como? Através de outro ser humano. Então, no momento em que nasce um ser humano, ele será cuidado por outros seres humanos, e nesse processo começará a aprender. Aí nós pensamos, nossa, eu vou lembrar de como eu aprendi as coisas, como foi a minha aprendizagem lá na minha infância, a buscar pela minha memória auditiva, visual, sensitiva, como foi a minha aprendizagem? Eu aprendi como? Olhando o outro a fazer, e aí eu repetia. Então, até mesmo o cuidado que eu tinha, como os meus familiares, eles conduziam ali tudo que eu estava aprendendo, e isso fazia com que eu pudesse aprender mais. Segundo Vygotsky, então, o que é importante nós sabermos, segundo esse conceito desse psicólogo russo, que é um marco aqui
na questão de aprendizagem, significativa aprendizagem, o que ele descreve para nós? Internalizar as formas de comunicação em nossa cultura. Então, nós podemos simbolizar algo internalizando as formas de nossa comunicação em nossa cultura. A criança explora o seu ambiente e, à medida em que os seres humanos à sua volta interagem com ela, da forma como aprenderam culturalmente, ensinam o que é ser humano. Nesse processo, ela vai internalizando formas de comportamento, criando repertório de ações e compartilhando o significado delas. Então, à medida que a criança ela tem ali a interação com outros seres humanos, outras pessoas à sua volta, a interação também, a cultura que ela é inserida, né? E tudo o que for proporcionado para ela aprender é um processo que vai conduzi-la à aprendizagem. Ela vai conseguir internalizar tudo que for comunicado, tudo que for explanado ali para essa criança, ela vai conseguir interagir. Então, ela vai criando esse repertório de ações, de pensamentos, né? E esse repertório todo de aprendizagem, ele vai sendo compartilhado com as suas ações, a sua fala. Tudo isso vai fazer parte da significação desta criança, de como ela vai significar cada coisa. Para Vygotsky, são esses comportamentos internalizados que vão constituindo a linguagem, o grande sistema simbólico por meio do qual não apenas nos comunicamos, mas compartilhamos os significados do mundo, em outras palavras, nos tornamos gente. Então, essa parte está lá no livro didático, na página 13, claro, né? Tem todo um texto que vocês precisam ler, todo o texto, mas essa parte também é muito importante. Como que então a criança ela vai constituindo, como que ela vai adquirindo, constituindo essa linguagem, que é um grande sistema simbólico, né, de comunicação ali, o grande sistema. Ela vai, apenas comunicamos, né? Então, nós vamos comunicando com a criança e ela vai repetindo, ela vai interagindo. Então, a criança, desde ali da fase do balbucio, que ela fala ba, 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 e ela quer falar pá, 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 né? Então, desde a fase, ela já está interagindo, né, com o mundo, interagindo ali através das pessoas que estão perto dela e todo o sistema simbólico dela, seja da linguagem, seja visual, cognitivo, vai se construindo nessa interação. Outra importante contribuição de Vygotsky foi a proposta de que a aprendizagem é que impulsiona e cria o desenvolvimento. Então, a aprendizagem, ela cria o desenvolvimento. Então, uma coisinha que a criança aprende, ela vai tentar desenvolver através da sua aprendizagem. Isso inverte a ideia predominante na psicologia tradicional de que o indivíduo primeiro precisa se desenvolver, amadurecer para depois aprender. Então, para Vygotsky, a aprendizagem é responsável pelo desenvolvimento. Então, primeiramente, é a aprendizagem. O desenvolvimento é a consequência dessa aprendizagem. Então, primeiramente, a criança, ela vê, né? Ela escuta, ela observa, e ali ela vai, o seu cognitivo, né? Ela vai
desenvolvendo, né, para que ela possa, por exemplo, falar. Então, para que ela possa mostrar, apontar algo quando ela não consegue falar ainda. Então, ela já aprendeu, ela já internalizou qual é o conceito. Então, ela já sabe mostrar quando ela está com fome. Se ela não sabe falar mamá, ela vai mostrar. Ela vai mostrar o mamá. Então, ela já internalizou, ela já aprendeu e depois esse desenvolvimento virá com a fala, até ela dizer mamá. Para que a aprendizagem ocorra da melhor forma, é preciso descobrir o que a criança já sabe, mas ainda não sabe fazer sozinha, colocando-se ao lado da criança como um modelo desafio. Ela observa como fazer e pode aprender, o que vai resultar no seu desenvolvimento. Esse é, de forma resumida, o significado do conhecido conceito de zona de desenvolvimento próximo de Vygotsky. Então, essa zona de desenvolvimento proximal que Vygotsky discute que, quando nós ensinamos a criança, não até mesmo sentar com a criança, principalmente ali na fase da alfabetização, sentar ao lado da criança, sentar no chão e ela ver como é para fazer um desafio, né, um jogo. Ali ela vai observar e aí depois ela vai tentar fazer. Então, essa proximidade ali entre, né, a pessoa ali que está sendo desenvolvedor do cognitivo ali da criança. Então, tem o brinquedo, tem a pessoa que ali é a mediadora desse conhecimento, né? Então, a criança desenvolve o conhecimento que ela já tem, ela já sabe, mas ela precisa o quê? De uma mediação ali para desenvolver o que ela já sabe. Então é preciso ela, às vezes, repetir algo que a outra pessoa vai fazer. No caso de um jogo, de uma brincadeira, ela vai observar, ela vai aprender, ela já vai ter o conhecimento, mas ela vai precisar desenvolver fazendo também. E aí nós vemos, né, este significado do conceito de zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky. Então, é aquela observação da criança ao ver o outro fazer e ela fazer também, mesmo já sabendo como fazer. Mas ela vai repetir conforme ela observar, e aí ela vai poder aprender mais sobre aquilo que ela quer desenvolver. Fica claro, portanto, que uma educação ideal só é possível com base em um ambiente social orientado de modo adequado e que os problemas essenciais da educação só podem ser resolvidos depois de solucionada a questão social em toda a sua plenitude. Daí deriva também a conclusão de que o material humano possui uma infinita plasticidade se o meio social estiver organizado de forma correta. Tudo pode ser educado e reeducado no ser humano, por meio da influência social correspondente. A própria personalidade não deve ser entendida como uma forma acabada, mas como uma forma dinâmica de interação que flui permanentemente entre o organismo e o meio. Então, aqui Vygotsky diz, né, que a educação ideal só é possível com base em um ambiente social orientado. Então, é necessário, né, para que a criança desenvolva, para que a adolescente desenvolva, o jovem, é necessário uma organização de rotinas, material adequado, didática,
né, estratégias pedagógicas ali para influenciar ali como, né, fazer, o como fazer, o que fazer, a que resultado chegar. Tudo isso vai ser uma forma de influenciar o conhecimento ali daquela criança, daquele jovem adolescente. E tanto que a própria personalidade não deve ser entendida como uma forma acabada. Isso quer dizer que nós precisamos entender que a criança, o jovem, ele estará em constante aprendizagem. Não tem um nível que se chega e acabou, não tem mais aprendizagem. A aprendizagem, ela é constante. Tais ideias do psicólogo bielorrusso, então, estão em sintonia com o que atualmente se entende por educação inclusiva. Lembrando que Vygotsky escreveu sobre isso entre 1926 e 1934, quando o internamento em instituições era a forma mais comum com que a sociedade lidava com as pessoas com deficiência. Então, até mesmo o tempo que Vygotsky estudou, que ele escreveu sobre todos esses conceitos, os conceitos sobre o conhecimento, sobre a interação, sobre a zona de desenvolvimento proximal, todos esses conceitos, né, que Vygotsky escreveu, neste momento, as instituições elas, né, lidavam com a pessoa, assim, ela lidava com as pessoas com deficiência de certa forma, de uma forma mais excludente, por quê? Existiam os internatos que eram somente para as pessoas com deficiência. Então, não era a fase em que havia a inclusão das pessoas com deficiência e sem deficiência, como hoje nós temos todo esse processo de inclusão. Então, imagina, até hoje as ideias de Vygotsky, elas vigoram porque ele foi uma pessoa além de seu tempo. Mesmo ali ele vendo como acontecia a aprendizagem das crianças com deficiência ou sem deficiência, ele observava que o conhecimento ele só seria possível, né, do condicionamento ali do meio social da criança. Esse meio social, no sentido de estar na escola, estar na família, estar socializando dentro do ambiente familiar, na escola, em passeios. Então, tudo isso proporcionava uma interação e que poderia ter o desenvolvimento desse indivíduo. E aí nós temos, né, depois um título com identidade, igualdade, diferença, princípios fundamentais. Então, qual que é a proposta desta aula de hoje que eu quero que vocês façam durante esta semana, né, até nossa próxima aula? Eu preciso que vocês leiam sobre a identidade, igualdade, diferença, e vocês vão fazer 2 apontamentos. O que são esses apontamentos? São observações, né, que vocês vão ter sobre a identidade, igualdade e diferença, quais são as suas observações ou então questionamentos, né, o que vocês encontrarem que sejam relevantes para que possamos ter uma continuidade dessas discussões. Expondo o que pôde compreender, então você fará 2 apontamentos expondo o que pôde compreender sobre identidade, igualdade e diferença. É importante que você leia todo o conteúdo da seção 1. Então, você precisa ler todo o conteúdo para fazer esses 2 apontamentos, ok? E também para realizar as atividades do portal, né, que vocês precisam fazer semanalmente. Então, eu quero que vocês encaminhem para mim, neste e-mail aqui,
leandra.ferreira@croton.com.br, esses 2 apontamentos e todas as dúvidas que estiverem durante a semana, né, sobre essa sessão. Quem já terminar já pode também fazer a leitura da sessão 2, tá? E depois nós vamos discutir sobre esses apontamentos, né, na aula que vem, a partir destes apontamentos, né, observações, questionamentos que vocês me enviarem, nós vamos poder dar continuidade aos estudos sobre identidade, igualdade e diferença e já também sobre o assunto posterior. Então, gente, leiam atentamente, façam as atividades, me encaminhem no e-mail, tá? Mesmo agora que nós não estaremos presencialmente, eu peço que vocês tenham a rotina de realizar atividade, de fazer, de ter aquele horário da aula, de fazer atividade como se estivesse ali na sala de aula, tá? Então, agradeço. Qualquer dúvida, encaminhe neste e-mail, estou à disposição. Boa noite, um abraço.